Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Vamos dar início a mais uma reunião de estudo e tratamento espiritual da Casa de Isaac Lima. Para harmonizar o nosso ambiente e os nossos corações, vamos pedir à nossa irmã Gabriela da Mocidade para ler a página de preparo. Livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Verdades e fantasias. Mas, por que vos digo a verdade, não me credes? Jesus, João, capítulo 8, versículo 45. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para nossa felicidade faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Agradecidos estamos à nossa irmã Gabriela, que nos trouxe essa página de preparo, nos levando a reflexões. Convido a todos que possamos agora fazer a nossa prece inicial. Deus, Pai de amor e infinita bondade, amigo Jesus querido, de todas as horas ao nosso lado, aqui estamos, Senhor, para mais uma reunião de estudo e tratamento espiritual da Casa de Isaac Lima. Que possamos assim, Senhor, vibrar com muito amor, com muito carinho, para todos aqueles que estão doentes do corpo e da alma, aqueles que estão em leitos de dores, seja em hospitais, seja em seus lares, aqueles que estão passando por tantas necessidades difíceis em suas vidas, seja material, seja emocional, que nós possamos levar essas vibrações aos nossos irmãos que estão nos cárceres, aqueles também que estão nas ruas, Senhor, que possamos assim, com essas vibrações, e pedir a Jesus que encontrem alguma pessoa que estenda a mão para esses irmãos. Vamos continuar nossas vibrações para todas as crianças que estão em abrigo, para todos os idosos que estão em asilos, aqueles, Senhor, que se sentem abandonados e sozinhos. Levamos as nossas vibrações para aqueles que não te conhecem, para aqueles que não creem em ti, Senhor, fortalecendo assim a sua fé, que possamos vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, também pelos nossos amores, vibrando também pela nossa casa, Isaac Lima, pelos seus trabalhadores e por todos os espíritos benfeitores que nos acolhem e nos intuem.
a todos os momentos em que precisamos. Continuamos as nossas vibrações para todos os lugares onde há dor e sofrimento do nosso planeta, do nosso Brasil, aonde tem guerras, aonde tem fome, aonde tem irmãos que desconhecem o outro irmão e continuam em brigas, em confusão. Jesus, leve a paz até eles, que nós possamos vibrar assim também, por todos aqueles que estão no plano espiritual, aqueles que estão chegando, retornando à pátria espiritual, que eles possam assim ser recebidos pelos mentores que lá estão, os espíritos socorristas, que eles consigam entender a sua necessidade, que encontrem a paz e a luz e segue o seu caminho na verdadeira vida. Assim, por nossas vibrações, por todos aqueles que estão no nosso pensamento, nós possamos assim agradecer a Deus por esse momento e pela oportunidade que temos. Agora, vamos passar para o nosso estudo. Quem fará o estudo da noite de hoje é a nossa irmã Vânia Hungria, com o tema Os Falsos Profetas. A referência está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 8. Que ela possa ser amparada pelo seu mentor, pelo seu anjo da guarda, pelos espíritos que coordenam essa reunião e que nós possamos, Senhor, aproveitar cada palavra, uma frase, para poder caminharmos, Senhor, no nosso dia a dia, aplicando assim aquilo que absorvemos. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Nosso texto do Evangelho, ele inicia assim: Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, mas ao contrário, vos ponde em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Com esta observação, o Espírito Luís, que ditou este texto que nós vamos estudar hoje, em 1861, nos chama a atenção para que nós observemos aqueles que dizem isto. Porque não é pela fala do outro que o conhecemos, mas pelas obras, pela moralidade que imprime às suas atitudes, aos seus atos diante da vida. Ele vem nos mostrando que os falsos profetas não são personagens divinos, seres especiais, mas pessoas como nós, que disseminam ideias equivocadas, semeando nas mentes invigilantes inverdades e desilusões. Muitas vezes que essas pessoas, esses espíritos também acreditam piamente nessas inverdades. E até por isso compartilham essas ideias, como questionamentos da importância da vida. Muitas vezes eles mesmos estão em dúvida da importância da própria vida. Então compartilham isso, do porquê e do para que estamos encarnados, não de uma forma saudável e filosófica, pensarmos na existência, mas minando as forças de indivíduos muitas vezes já adoecidos ou cansados das lutas da vida, que diante de tais ideias se sentem acolhidos por alguém que supostamente o entende e compartilha da sua dor, e entregam-se a atitudes que em algumas vezes levam à morte do corpo, porque são ideias que põem em xeque as leis divinas e incentivam, em nome do Cristo, em nome de Deus, atitudes que em nada se assemelham aos seus ensinamentos. A preservação da vida, o respeito ao outro, o respeito a si mesmo, amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E aí a pessoa toma atitudes
que depois ela tende ao arrependimento. Paulo de Tarso, em sua segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 3, ele nos mostra que já naquela época em que ele escrevia suas cartas, ele alertava o povo da cidade de Corinto para o fato de estarem negando os ensinos do Cristo, que são baseados na justiça, no perdão e no amor, voltando a um momento obscuro da história, retornando ao Velho Testamento já naquela época, que serviria de base para atitudes na contramão da civilidade já alcançada, isso naquela época em que Paulo escrevia. Nós estamos, neste momento da nossa história, no século XXI, repetindo essa mesma atitude, apoiados por falsos líderes que difundem a injustiça para os seus semelhantes, mas que não a querem para si mesmo nem para os seus. Nós estamos revivendo isso. E, de uma forma muito triste, auxiliamos a divulgar essas ideias, mesmo quando nós não percebemos, mesmo de forma a não compreendermos que estamos fazendo isso em muitos momentos, achando que é só um vídeo, que é só uma frasezinha, que é só um post sem efeitos. Nós repassamos informações que não conhecemos de fato, que não sabemos da sua veracidade. E aqui eu me refiro à internet e a toda a tecnologia que já temos hoje, mas vai muito além disso. Agimos também nós, em alguns momentos, como falsos profetas, quando em nossas profissões, seja como executores ou dono dos meios de produção, não nos importamos com o que nos cerca, com a poluição, a devastação, a dor do outro. Quando na saúde, por exemplo, algumas pessoas que exercem a medicina sem o devido conhecimento, apenas para satisfazerem a sua vaidade, não estão prontas para aquela atividade, não estão capacitadas, mas ainda assim colocam vidas em risco e que são muitas vezes descobertas após causarem a morte ou a deficiência orgânica de alguém, deixando aí essa pessoa dependente o restante da vida. Isso tudo por imperícia, por imprudência e por pura vaidade. Os falsos profetas da antiguidade faziam predições para o futuro, para os países, para os reis, mas hoje somos muitos a difundir ideias equivocadas e a cometer ações que prejudicam os outros, em nome de um bem que está sendo feito. Um exemplo disso é quando na educação uma instituição propaga um curso de formação cuja execução fica muito aquém do prometido quando foi feita a propaganda, e aí toma o tempo e muitas vezes o único recurso financeiro de alguém que apostou o que tinha em um novo começo e não recebe. Foi feita uma falsa promessa, uma falsa expectativa, quando na política também, onde sorrisos e promessas vazias dão uma falsa sensação de esperança de um futuro melhor para pessoas que, na sua maioria, não detêm o conhecimento legal da lei mesmo, de como deve ser, para mensurar a validade, a possibilidade e a legalidade das promessas feitas. Às vezes, um político está prometendo uma coisa que está muito além das possibilidades dele. Ele está aqui num governo estadual e está prometendo coisa do governo federal. Então, isso é só um exemplo de como os falsos profetas agem, como as falsas promessas, predições para o futuro, elas são feitas por pessoas como nós. São servidores públicos que, após serem eleitos, evitam o contato
com aqueles seus eleitores, e eles só retornam a esse contato, a esse convívio, para se reelegerem com mais promessas vazias. E nós temos que estar muito atentos a tudo isso. Somos, e qualquer um de nós pode comportar-se como um falso profeta, quando em nossa religião, por exemplo, seja ela qual for, temos a pretensão de garantir ao outro um acesso direto a Deus, falando em nome de Deus como um aval para a prática de absurdos, por exemplo, discriminando outras denominações religiosas, tendo preferências político-partidárias, interferindo e julgando a sexualidade de outras pessoas, falando de culturas, avaliando as culturas diversas de outros povos, a etnia, agimos como falsos profetas. E o profeta, na verdade, ele deve ser alguém que profetiza ensinamentos morais. Se o fizer atentando contra a moralidade vigente, não pode ser chamado de profeta. Quando Jesus fala dos falsos profetas, ele diz que farão prodígios, farão maravilhas, poderão até mesmo enganar os escolhidos. Esta passagem está em Mateus, capítulo 24, versículo 24. E aqui nessa passagem nós podemos entender como escolhidos não seres especiais, acima da lei dos homens e de Deus, mas qualquer um que já tenha compreendido a necessidade de melhorar a si mesmo e de estar em harmonia com as leis divinas. Jesus nos alerta para a capacidade de enganar, usando a realização de grandes sinais e prodígios para iludir até mesmo aqueles que já têm condições de ver um pouco além do óbvio, do engodo que está ali naquelas palavras, mas que às vezes se perdem na vaidade de se sentirem especiais por terem um pouco mais de informação, de acesso às redes sociais, de formação acadêmica, por exemplo, de condição financeira, ou por seguir uma religião e praticar seus ritos, não acreditam que podem ser enganadas. Nós nos achamos muito espertos às vezes, né? E porque as ideias que nos chegam, elas vêm com uma máscara de certezas e falsas provas, colocando em dúvida a realidade dos fatos, nós abrimos desta forma um grande espaço para os falsos profetas também desencarnados, que são em maior número que os encarnados e que se unem pelo orgulho, a ganância, a vaidade, pelo desejo da maldade, sob a aparência de amor, de caridade, da necessidade, do progresso, e semeiam a desunião e retardam a obra do Cristo de emancipação moral e espiritual da humanidade. Então, quando nós nos unimos pela nossa vaidade, não, eu sei muito, não serei enganada. Eu não estou só me unindo aos profetas, aos falsos profetas da terra encarnados, mas eu estou me unindo também às ideias em vibrações mentais com os desencarnados que vibram na mesma frequência. E são esses irmãos, ainda em profundo desequilíbrio e ignorância das leis que regem a vida, que se unem a encarnados que se permitem compartilhar essa mesma vibração, essa vibração de engano, de desequilíbrio. E assim nós vemos falsos profetas fascinados com teorias da conspiração, justificando atitudes de violência extrema, de guerra, de desagregação da paz e do equilíbrio, aonde quer que estejam. E sem escrúpulos se utilizam de nomes conhecidos por todos nós, a fim de validar as suas ideias equivocadas. Quantas mensagens
não vemos em nome de Dr. Bezerra de Menezes, é o campeão, né? Chico Xavier e tantos outros. Mesmo com essas dificuldades, os verdadeiros crentes, aqueles que fazem de tudo para seguir os ensinamentos do Cristo, eu digo fazem de tudo porque é muito difícil para cada um de nós. E aqui eu não falo só dos espíritas, né? Eu falo daqueles que seguem os ensinamentos do Cristo em qualquer religião, ou mesmo aqueles que se dizem ateus, mas que conduzem as suas vidas dentro de uma moralidade, dentro do bem comum, acreditando que o outro é tão importante quanto ele mesmo. Seriam capazes de discernir entre o certo e o errado e não serem enganados. Então, mesmo com todas as dificuldades, com todas as artimanhas e as pegadinhas pelo caminho, quando nós mantemos um proceder reto, um estudo constante, a visão um pouco mais ampliada em relação ao mundo, às pessoas à nossa volta, quando nós olhamos o outro de verdade e paramos para ouvir, temos olhos de ver e ouvidos de ouvir realmente, não só olhamos e escutamos qualquer coisa, nós somos capazes de ter uma noção clara, ou pelo menos perceber quando estamos sendo enganados. Porque diz o nosso texto também que a chave para identificar os falsos profetas está em observar sua conduta moral e na análise racional dos seus ensinamentos, e não só no que eles dizem. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdade sempre aparece. Então, quem prefere a obscuridade não quer a luz, e a luz, ela não só ilumina ambientes, mas ela ilumina mentes, ilumina seres que precisam caminhar e saber por onde estão caminhando. Nós estamos num momento, meus irmãos, de mudança planetária. Isso não acontece de um ano para o outro, nem mesmo de um século para o outro, leva muito tempo, né? E toda mudança, ela requer movimento, um desmonte e a realocação de muitas coisas, de muitos pensamentos, pareceres, certezas. E no nosso capítulo 21, que estamos estudando, o Espírito Erasto nos diz o seguinte: desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas uma terrível justiça os espera, podeis disto estar certos. Então o Espírito Erasto, ele vem nos alertando para o futuro, porque neste momento em que estamos encarnados, nós temos o nosso livre-arbítrio para sermos quem nós pudermos ou quem nós quisermos ser. Então, se nós assumimos a responsabilidade de enganar, seja uma pessoa, seja um grupo de pessoas, seja uma nação ou ao mundo inteiro, essa responsabilidade será toda nossa. E diante das leis que nos regem, das leis divinas, não tem engano, não tem mentira, não tem eu não sabia. Estamos plantando hoje o que colheremos amanhã. E continuando com o nosso item 8, ele diz o seguinte: todo aquele que revele um átomo de orgulho, fugi dele como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos, sobretudo, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. E ele continua: caminhai sem vacilações, sem preconceitos na rota bendita que empreendestes.
Ide sempre sem temor. Afastai corajosamente tudo que poderia entravar a vossa caminhada até o objetivo eterno. Somos chamados não só a continuar a nossa jornada com fé, renovada a cada dia e coragem, mas termos a certeza que todas as tribulações elas passarão, fazem parte do nosso aprendizado. As incertezas fazem parte da nossa caminhada para desenvolver em nós uma grandeza que ainda não conseguimos enxergar. O Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, na lição 178, a psicografia de Chico Xavier, ele fala de todas as provas e sofrimentos porque o apóstolo Paulo passou. E ele nos diz o seguinte: se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e aperfeiçoa o coração, a humildade e a paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. E ele vem nos lembrando aqui, Emmanuel vem nos lembrando de todas as situações difíceis, dolorosas, desagradáveis por que Paulo passou em todo o seu percurso de aprendizado e crescimento. Mesmo Paulo, que teve um contato direto com Jesus, que não só foi chamado, mas que esteve na presença de Jesus. E exatamente por ter sido um dos escolhidos naquele momento, tem o seu percurso repleto de dificuldades que ele tinha naquele momento condições de enfrentar, e como o irmão mais velho nos dá o exemplo de que é possível passar por dificuldades, passar pelas provas da vida, sair vencedor, refazendo o próprio caminho. E é o próprio Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, que nos lembra que ele fala: olhai antes para minhas prisões. Ou seja, quando nós olharmos as conquistas de Paulo, de Pedro, de João, de todos eles que serviram de exemplos para nós, Paulo recomenda que olhe primeiro para as prisões. Como é que ele era antes? Como ele era quando Saulo, quando um doutor da lei, ou quais os erros que ele cometeu, quais as prisões que o prendiam à terra, aos enganos. E é isso que nós temos que ter em mente. Quais são as nossas prisões? Olhar também para as nossas prisões, para que nós, assim como Paulo e como tantos outros espíritos que vieram antes de nós, nos dar exemplos de grandeza hoje, como é que eles conseguiram trilhar este caminho de aprendizado. Nunca duvidemos, meus irmãos, estamos todos sob o olhar amoroso e justo de Deus. Então, não esmoreçamos no caminho, não tenhamos aquela ideia errada de que eu não vou conseguir. Os falsos profetas podem tentar nos induzir, mas cabe a nós pararmos, refletirmos com calma, olharmos em volta, procurarmos saber as informações o melhor possível, isso seja em público ou dentro da nossa casa. Avaliarmos as situações, principalmente à luz do Evangelho. Ah, mas nem sempre eu pensei assim. Bom, que ótimo que pensamos agora, porque assim como Paulo e tantos outros e tantas outras pessoas que nós vimos no nosso dia a dia, não só espíritos que vieram muito, muito, muito antes de nós na história, mas nós temos a oportunidade todos os dias de refazer a nossa trajetória. Não vamos esquecer, não vamos apagar,
Não vamos modificar o passado, mas vamos fazer o melhor que pudermos para reescrever uma história bonita hoje, para que o nosso futuro seja melhor. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós e que sigamos com coragem e fé renovada a cada dia. Muita paz a todos. Obrigado à nossa irmã Vânia Hungria, que trouxe esse tema de muitas reflexões. Vamos agora fazer a nossa prece final. Bondoso Deus, amado Jesus, nós só temos que te agradecer pela noite de hoje, pelo estudo que foi nos apresentado, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, pela nossa vida, Senhor, pelo dia de hoje, que possamos vibrar por tudo aquilo, Senhor, que conseguimos e que nos deste, Pai. Que nós possamos, assim, agradecidos por essa noite, agradecido por tudo, agradecido sempre, Senhor, sempre agradecendo a Deus, ao nosso Pai amado, que nos sempre permite estarmos aprendendo um pouco mais. Meus irmãos, agora vamos ficar relaxado para fazermos o nosso passe da noite de hoje, virtual. Assim, pense em Jesus, pense na nossa casa de Isaac Lima, nos espíritos médicos que estão aqui, que irão fazer o passe à distância em nossos lares, ou em onde estiver alguém precisando, hospitais, em casas, né? Eles sempre possam estar pacificando cada um nas suas necessidades. Para isso, ouçam a música até o final, para poder receber o benefício do que precisam. Graças te dou, Jesus, graças a Deus por mais essa noite, que todos tenham uma boa noite, nós possamos estar juntos na próxima segunda-feira para mais um estudo de tratamento espiritual na casa de Isaac Lima. Fiquem com Deus, que a paz do Mestre Jesus continue reinando no lar de cada um. Assim seja.